Você já sentiu que sua casa, o lugar que deveria ser seu refúgio, era na verdade uma armadilha? Não por causa das paredes, mas por algo que vive entre elas, algo que se move na penumbra, respira no silêncio e te observa de cantos que não existem. Essa é a história de Daniela, uma arquiteta de sucesso vivendo sozinha em uma casa que ela mesma projetou. Um templo de minimalismo e ordem, onde cada objeto tinha seu lugar e a solidão era uma escolha. Mas essa escolha se transformou em imposição quando algo se instalou ali. Algo antigo, faminto por presença, que transformou a casa dos seus sonhos no seu pior pesadelo. Este não é um conto sobre fantasmas. É sobre uma residência que respira. Uma entidade que se funde com as paredes, os pisos, o ar e prende quem ousa viver dentro dela. Uma prisão sem portas, onde a única saída é a loucura. Daniela tinha 32 anos, uma arquiteta renomada, mas com uma vida pessoal solitária. Era metódica, controladora e sua maior paixão era a ordem. Há 6 meses, ela havia se mudado para a casa dos seus sonhos. Uma mansão modernista e espaçosa que ela mesma projetou, afastada do centro da cidade. Grandes janelas, ambientes amplos, minimalismo puro. Perfeita para quem valorizava a privacidade. Ela amava o silêncio que preenchia os cômodos, o eco de seus próprios passos no piso de mármore. Era seu santuário, sua fortaleza. Nas primeiras semanas, tudo era perfeito. O som da chuva contra as janelas panorâmicas, a luz do sol inundando os cômodos. Mas então, os detalhes começaram. Pequenas coisas. Um dia, Daniela jurou ter deixado a porta da cozinha entreaberta, mas ao voltar, estava fechada. Ela pensou que havia fechado por reflexo. Outra vez, uma cadeira na sala de jantar estava sutilmente afastada da mesa. "Devo ter esbarrado nela", murmurou. Ela se orgulhava de sua memória perfeita, mas esses pequenos lapsos a faziam duvidar. Ela começou a sentir um frio incomum em certos pontos da casa, mesmo com o aquecimento ligado, e às vezes um cheiro tênue, quase imperceptível de mofo antigo, onde não deveria haver. Daniela atribuiu tudo ao cansaço e ao estresse do trabalho. Sua mente lógica buscava explicações para tudo. Mas a sensação de que ela não estava tão sozinha assim começava a se instalar. As coisas escalaram. Daniela começou a ouvir. No início eram murmúrios abafados, quase inaudíveis, vindos de paredes aleatórias. Ela encostava o ouvido, mas o som sumia. Era como se as paredes estivessem falando. Ela pensou que a casa estava se assentando ou que tubulações antigas estivessem causando ruídos. Uma noite ela estava na cama, tentando ler, quando o murmúrio se tornou mais claro. Era o som de uma batida ritmada e suave, vindo da parede oposta à sua cama. Não era um tic-tac, era um pulso lento, como um coração batendo. Tum-tum, tum-tum. Ela se levantou e encostou a orelha. O som parou. Ela recuou e ele recomeçou. Assustada, Daniela se afastou e olhou para a parede. Nada. Perfeita e lisa. A sensação de que a casa estava viva cresceu. Ela se refugiou na sala, acendendo todas as luzes. Mas mesmo ali, sentada no sofá, o som persistia. O eco de seus próprios passos parecia diferente, mais pesado. Quando ela parava de se mover, o silêncio era absoluto. E então, um sussurro sibilante veio do canto da sala, perto de uma planta que ela havia colocado ali. Não eram palavras, era apenas o som de um ar sendo liberado, como um xiix, como se a casa estivesse a mandando calar a boca. A mente de Daniela, sua fortaleza, começou a se desintegrar. Sua lógica não conseguia explicar aquilo. Ela tentou filmar, mas o celular não capturava nada. As paredes pareciam absorver qualquer som que não fosse o delas. A casa não era mais um refúgio, era um predador e ela a presa. A rotina de Daniela, antes tão perfeita, virou um pesadelo. Cada vez que ela saía de um cômodo, algo mudava. Uma porta se fechava, uma luz se apagava, um copo era movido sutilmente na bancada.
Não eram mudanças drásticas, mas o suficiente para quebrar a sua sanidade. Ela começou a colocar pequenos objetos como marcadores para saber se a casa se movia, moedas no chão, livros com as pontas de páginas dobradas. Sempre que voltava, os marcadores estavam alterados. As moedas haviam se movido centímetros. A dobra do livro havia sumido. A casa estava jogando com a sua mente, usando a sua própria obsessão por ordem contra ela. Uma noite, ela teve uma ideia. Colocou câmeras de segurança em todos os cômodos, com a esperança de finalmente provar que algo estava acontecendo. Ela deitou, aliviada. Finalmente, a prova. No dia seguinte, ela acordou. O computador, onde as câmeras estavam conectadas, estava desligado. A tela do monitor tinha uma mancha escura e viscosa, como se algo tivesse sangrado sobre ela. Ela limpou, mas a mancha reaparecia sempre que ela ligava o monitor. As câmeras de segurança, ao serem inspecionadas, estavam cheias de areia fina e seca dentro das lentes, como se tivessem sido sabotadas. A casa não só estava viva, ela era inteligente e não queria ser exposta. A presença se tornou mais agressiva. Daniela via sombras se movendo em sua visão periférica. Quando ela olhava diretamente, as sombras desapareciam, mas o ar ficava frio. Uma noite, enquanto lavava a louça, o reflexo na janela escura mostrou uma figura alta e esguia, parada atrás dela. Daniela gritou e se virou, mas não havia nada. O silêncio do cômodo era esmagador. Ela correu para o quarto, trancou a porta e ligou todas as luzes. Mas a luz parecia fraca, como se a casa estivesse sugando a eletricidade. Ela sentiu uma pontada de dor no braço. Havia um arranhão profundo no antebraço com 3 marcas paralelas, como se garras tivessem passado por ali. Ela jurou que não havia nada por perto. O pânico a atingiu. Ela não estava mais segura. O pulso na parede começou a ficar mais rápido. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. E o cheiro de mofo se tornou mais forte, como o cheiro de terra de um túmulo recém-aberto. Ela cobriu os ouvidos, mas o som estava dentro dela. Ela não sabia o que era real e o que era loucura. No auge do pânico, Daniela correu para a porta da frente, disposta a fugir e nunca mais voltar. Ela puxou a maçaneta, trancada. Ela não havia trancado a porta. Ela tentou novamente, com força. Nada. O trinco não se movia. A porta parecia ter se fundido com a moldura. Ela correu para a porta dos fundos, também trancada, para as janelas, todas presas, as fechaduras parecendo soldadas ao metal. A casa estava selada. A casa havia trancado. Ela gritou, batendo nas portas com desespero. O som de seus punhos ecoava de forma vazia e desesperada. O murmúrio das paredes se tornou um coro de vozes, sussurrando seu nome. O cheiro de mofo era agora tão forte que ela sentiu-se sufocar. Ela estava presa em seu próprio santuário. Daniela recuou para o centro da sala de estar. O pulso da parede era agora um martelar constante. A casa inteira parecia vibrar. De repente, uma mancha escura e úmida começou a se espalhar do teto, descendo pela parede. Não era água, era densa, quase como tinta preta. E ela pulsava no ritmo da batida. A mancha se espalhou, formando padrões complexos, como um mapa de veias. O pulso das paredes tornou-se ensurdecedor e o mármore do chão começou a rachar. O ar na casa se tornou fino, difícil de respirar. Daniela viu. Uma silhueta esguia e escura, feita de fumaça, apareceu no canto do cômodo. Não tinha forma, mas ela sabia que estava ali. A figura moveu-se, a mancha preta no teto moveu-se em sincronia. A casa e a figura eram a mesma coisa. A residência era a entidade. Ela tinha se alimentado da solidão e da ordem de Daniela, e agora a tinha. A voz da entidade ecoou em sua mente, sem palavras, mas com uma sensação de fome insaciável. Ela não queria a morte de Daniela. Ela queria a sua presença, sua companhia e a loucura de seu medo. Daniela sabia que não podia lutar.
Ela precisava escapar, não do prédio, mas da sua mente. A casa estava jogando com ela. A voz da entidade se tornou mais clara. Ninguém nunca te achou sozinha, não é? Ninguém vai te encontrar agora. Você é minha casa, minha presença. Com a adrenalina do desespero, Daniela tentou a única coisa que lhe restava: a razão. Ela precisava encontrar o ponto mais fraco. A entidade era a casa e a casa tinha um ponto cego. A casa não podia vê-la onde ela não estava. Ela correu para o porão, onde o isolamento era total e não havia janelas. O porão estava escuro, úmido e tinha um cheiro forte de terra. Lá, o pulso nas paredes era mais intenso, como o som de um coração batendo no ouvido. Ela correu para o canto mais escuro e se sentou. Ela não pensou, apenas se cobriu, tentando se tornar invisível. A entidade, sentindo seu medo, respondeu. O chão do porão começou a inchar e a se contorcer, o concreto rachando e se movendo como músculos. As paredes se fecharam, o teto parecia descer, o porão estava se tornando uma câmara de tortura, viva, feita de terra e concreto. Daniela gritou, mas a entidade apenas riu, um som seco e frio que ecoou por todo o porão. Dias depois, a polícia recebeu uma ligação da família de Daniela, preocupada com o seu desaparecimento. Eles arrombaram a porta da mansão. A casa estava limpa, organizada. A porta da frente estava destrancada, as janelas abertas. Não havia sinais de luta ou arrombamento, apenas um vazio inquietante. A única coisa estranha foi encontrada na sala de estar. No chão de mármore havia uma pequena rachadura com uma mancha úmida e escura ao lado dela. A mancha pulsava, lenta, ritmada. Tum-tum, tum-tum. Os policiais tentaram limpá-la, mas a mancha reaparecia. Eles tentaram cobri-la, mas ela sangrava através da cobertura. A residência foi posta à venda. Novas famílias se mudaram para lá, e a cada noite eles relatam pequenos ruídos, sussurros, objetos que se movem e a sensação de que não estão sozinhos. O cheiro de mofo e, em algum lugar, o som de um pulso constante vindo de dentro das paredes, esperando. A residência estava viva e agora ela tinha novos convidados. Ela os amava. Ela iria mantê-los. O corpo de Daniela nunca foi encontrado. Apenas a casa, limpa, organizada, perfeita. Talvez o maior terror não seja a morte, mas sim o desaparecimento, a transformação, a prisão sem portas, onde a sua sanidade se esvai e você se torna parte da própria casa. Você se torna a casa e você pulsa na parede. Preste atenção. Sua casa está em silêncio. Ou você consegue ouvir a batida da residência que respira.